Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro para a gente conversar um pouco nesta quinta-feira, 9 de março. Em 9 de março de 1500, saiu do porto de Lisboa a esquadra de Pedro Álvares Cabral. Depois de 49 dias, onde ele chegou? Ali no saliente nordestino. Tudo indica que, mais exatamente, onde é Touros hoje. Porque as correntes e os ventos facilitam e ali há uma bifurcação, vai uma corrente para o Caribe e outra para o sul. De lá ele chantou marcos em pedra liós, com símbolos portugueses, até o litoral de São Paulo. E depois continuou a viagem para as Índias. A missão dele era, ao ir para as Índias, registrar a posse de Portugal, uma vez que os espanhóis, Colombo já tinha se manifestado lá no Caribe. Então, os portugueses que já sabiam da rota, já sabiam da existência do Brasil, apenas registraram. Bom, vamos adiante. Não esqueça de se inscrever se ainda não fez isso e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje, eu falei da história do documento da ONU condenando a ditadura de Daniel Ortega, esse amigo do nosso presidente, E nós não condenamos, Chile assinou, Colômbia assinou, Argentina assinou, nós não, por ordem do chefe de Estado. Eu comentei aqui ontem um discurso do embaixador brasileiro lá na Conferência de Direitos Humanos em Genebra, da ONU, condenando no discurso, mas não no documento. Pois agora, hoje, o Partido Socialista Brasileiro, PSB, partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, fez uma moção de repúdio que praticamente copia as palavras da ONU. Diz o seguinte: nota de repúdio ao ditador da Nicarágua, ditadura da Nicarágua, de Daniel Ortega. Democracia não pode ficar indiferente a flagrantes violações de direitos humanos, detenções arbitrárias, julgamentos e execuções sumários, assassinatos e torturas contra dissidentes do regime. Total repúdio do PSB ao ditador Daniel Ortega, assinado pelo presidente do partido, Carlos Siqueira. Eu até parei aí em detenções arbitrárias, Não é só na Nicarágua. O Brasil tem que olhar para dentro também. Aliás, a propósito de política externa brasileira, o ex-chanceler Celso Amorim, que hoje é o Marco Aurélio Garcia de Lula, visitou o Nicolás Maduro em Caracas. Até a foto bem simbólica, Olhando para os dois, o Bolívar, de um lado a bandeira brasileira e do outro lado a bandeira da Nicarágua. Celso Amorim, quando era chanceler, e Marco Aurélio Garcia, o homem da política externa do presidente Lula, deu abrigo ao chapelão Zelaya. Zelaya fora destituído pela Suprema Corte de Honduras, foi posto em San José da Costa Rica, em junho de 2009, voltou escondido e ficou homiziado na Embaixada do Brasil, em Tegucigalpa, e fez da Embaixada do Brasil uma espécie de diretório político.
deitou e rolou, inclusive com as botas em cima da mesa, de chapéu dentro da embaixada. Qualquer pessoa bem educada não anda de chapéu em recintos fechados, né? Mas aconteceu. E agora estamos aí. É a nova, antiga volta à política externa brasileira. Bom, gente, eu queria registrar aqui uma fala do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes Ferreira, do União Brasil, foi prefeito de Cuiabá, foi presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, agora reunido com representantes do agro de Mato Grosso e tendo ao seu lado o secretário de Segurança, ele disse: não ousem invadir propriedade alheia aqui no Mato Grosso. Dei ordem ao secretário de Segurança, e o secretário de Segurança balança a cabeça, tolerância zero para esse crime. Eu comentei aqui ontem, né, que o ministro do Desenvolvimento Agrário está estimulando negociação entre a Suzano e o MST, que invadiu a propriedade da Suzano. Eu perguntei, negociação como? Que negociação? Alguém invade a sua casa sem a sua licença, sem a sua permissão, a sua revelia, você vai negociar o quê? Não. Bom, gente, olha o que aconteceu. Eu vou falar agora sobre dois acontecimentos do Rio Grande do Sul. Jacutinga, olha que nome, né? Jacutinga, pelo jeito, é um jacu pequeno, né? É um município pequenininho, tem aí 3.600 habitantes no Rio Grande do Sul, perto de uma cidade maior, que é Erechim. Quando eu vi a notícia, eu pensei que o diretor tinha sido afastado, o diretor de uma escola foi afastado, depois de uma queixa do presidente do PT, de que ele havia lido um trecho de uma análise sobre as eleições da revista Oeste. Eu pensei que fosse na escola, na sala de aula, não foi. Foi numa rádio, em que estava se discutindo política, e ele foi convidado a participar do programa, ele leu um trecho, né, sobre quem foi o eleitorado de Lula, quem foi o eleitorado de Bolsonaro. Né. E o presidente do PT fez um barulho lá, dizendo que ele foi racista, porque a reportagem fala que o eleitorado de Lula foi no Nordeste, no Norte, e o eleitorado de Bolsonaro foi no Sul e Sudeste e tal. Agora é a mania se vê racismo em tudo. E o diretor de 20 anos à frente da escola foi afastado da direção e não pode chegar perto da escola, não pode entrar na escola. É aquela ideologia que não permite o diálogo. É a ideologia da palavra única, do partido único, da ideia única, que é uma burrice, porque o confronto de ideias é que faz surgir a luz, né? Dá uma faísca que ilumina tudo. Né? Eu falei que o município tem 3.500, 3.600 habitantes, pois 1.400 assinaram uma moção mostrando os bons serviços do diretor à frente da escola. Bom. E um outro caso lá do Rio Grande do Sul, aconteceu em Porto Alegre, foi denunciado hoje na tribuna da Câmara pelo ex-ministro, deputado Osmar Terra, do MDB. Uma amiga dele, de 30 anos, russa, que veio para o Brasil acompanhando o marido, padre da religião ortodoxa russa. Em Porto Alegre estava esperando o ônibus, estava na parada de ônibus, e um assaltante que havia saído na saidinha de Natal tentou arrancar a bolsa dela, ela segurou a bolsa e foi esfaqueada e morta. Esfaqueada. Saidinha de Natal. E tanta gente presa aqui em Brasília.
Mas o condenado saiu para continuar assaltando e matando. Ele, inclusive, mostrou a foto dessa senhora de 63 anos. Bom, só para encerrar, o CAGED, que é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Brasil, mostrou os números o balanço de demissões e admissões de janeiro. O saldo positivo, ou seja, novos empregos de carteira assinada, em janeiro, 83.300. No outro janeiro, ou seja, nesse janeiro, o primeiro janeiro de Lula. No último janeiro de Bolsonaro foi de 167.300 novos empregos. Exatamente o dobro do janeiro agora. Isso é preocupante, né? São sinais ruins que o pessoal está dando preocupado com os acontecimentos. Invasões, mudanças, volta atrás de muita coisa que estava dando certo, simplesmente para voltar atrás. Parece que ainda existe uma campanha eleitoral pilotando os rumos. É pena. De Brasília, Alexandre Garcia.